Vocês não imaginam a minha alegria de conversar sobre isso com vocês. E dá para ver que está somada a minha emoção, né? Porque o vínculo com Beirut também é grande e a gente viveu muita coisa juntas nesses 2 anos aí. Mas, tendo tido a licença poética do Tomás de Lara, tá bem? Eu vou propor uma coisa simples, mas eu preciso dessa ajuda. Daí, da onde vocês estão sentados e sentadas, vejam o que o cone da visão de vocês veem. Eu vou sair daqui. Apenas observem em silêncio, sentado, o que é que eu consigo enxergar, o que eu vejo. Olhem os detalhes, o que eu vejo. E agora, gentilmente, eu também conto com vocês para ficarem de pé. Isso. De pé, e agora dessa perspectiva, tendo ampliado essa verticalidade, observem agora o que vocês veem a partir dessa ampliação de verticalidade. O que eu vejo agora. Observe. Que diferença aconteceu entre a minha visão de quando eu estava sentada de quando eu estou agora em pé? E para completar, se abaixem e olhem. Não estou brincando. Não estou brincando, mas é disso que eu vou falar agora. E eu quero que vocês venham comigo nessa história. Aconteceu com a economia de comunhão, aconteceu com o Sistema B, mais ou menos o que aconteceu com a gente agora. O projeto Amazônia Viva nos tornou de pé, nos deu amplitude de verticalidade e nos fez olhar para um território que a gente já tinha olhado e se sensibilizado, mas não tão em profundidade quanto agora. Então, nós decidimos fazer uma parceria e uma sinergia entre Sistema B, Economia de Comunhão, Iniciativa Interreligiosa pela Floresta Tropical e Economia de Francisco, e fazer um experimento de uma experiência civilizatória. Por que para nós isso representa uma experiência civilizatória? Porque a gente olhou qual é mesmo o problema crítico, para qual dor esse projeto quer olhar e quer cuidar. E a gente olhou que muita coisa perpassando pela Amazônia, mas destacando pelo uso indiscriminado dos recursos naturais, pelo desrespeito aos direitos dos povos originários, das comunidades tradicionais. Então, se eu somo essa questão da devastação com a questão da comprometimento dos direitos, tudo isso fundamentado no modelo de desenvolvimento que certamente não é o mais apropriado para esse contexto de agora. Por quê? É um modelo de desenvolvimento que olha para o âmbito econômico, mas não olha para o âmbito ambiental e não olha para o âmbito social. Então, diante dessa dor, desse problema, a gente resolveu aceitar o desafio de começar a olhar para essas questões. E aí, o que é que o Sistema B gosta, sabe fazer? O que é que a economia de comunhão tem propriedade, se move e olha? É exatamente também para as questões do ato de empreender. Então, nós decidimos que íamos começar olhando para iniciativas econômicas, iniciativas produtivas que estão no território e que se inspiram num jeito novo de fazer economia, numa economia que a gente chama economia regenerativa, ou seja, nas novas economias. Então, se é essa a nossa expertise, vamos atuar no território olhando para esses empreendimentos. Mas, vejam a grande novidade. A grande novidade é que a aliança que a gente decidiu fazer foi aliança com lideranças de 3 naturezas. Lideranças das comunidades empresariais. Olha, eu estou falando lideranças das comunidades empresariais.
porque a gente considera uma empresa como, de fato, uma comunidade. Mas tinha uma liderança que tem uma força enorme, uma capacidade, uma potencialidade, que são as lideranças das comunidades de fé ou comunidades religiosas, das várias, até mesmo sem ter um foco específico numa religião, matriz africana, povos originários, evangélicos, espíritas, católicos. Tem líderes de comunidades de fé religiosas que apoiam negócios, mas no Brasil, ninguém tinha olhado para isso e muito menos tinha se preocupado de ver a interseção que existia entre essas duas realidades. E foi o Papa Francisco mesmo, com a Laudato Si, que acendeu luzes e nos fez dizer: uma comunidade de fé religiosa, ela também tem um papel civil importante. E ela tem que se envolver com a economia, sim. Então, diante desse quadro, em 21 dias, nós estruturamos um projeto que teve 3 frentes. A primeira frente, a gente não apoia e não fortalece o que a gente não conhece, né? Vocês estão de acordo comigo? Então, bora mapear, bora estudar? Escolhemos a melhor empresa do Brasil, uma das melhores que tem feito isso, que é o SenseLab e o Base Estratégica. Mas não basta mapear, estudar, analisar os efeitos e saber o que a gente vai fazer com o fruto desse mapeamento e estudo. A gente precisa conhecer tecnicamente a fotografia desse território amazônico. Ousadamente, juntamos evangélicos, anglicanos, católicos e alguns da nossa rede EDC e outros empresários da rede do Sistema B, e fomos em São José dos Campos conhecer o SEMADEM e o INPE, que são 2 organizações. Ok, depois eu volto nesse conceito. Pode ir um pouquinho mais para frente, por favor? Isso. E a gente decidiu ir visitar esses dois órgãos muito interessantes, federais, que a gente não tinha como não dizer que os dados não eram reais. A gente estava diante de um painel de controle e mapeamento, estávamos diante dos satélites que mostram onde está devastado, onde teve queimada, que mostram por que lá no Recife, onde eu moro, tem enchente, porque o desmatamento está avançando. Que conexão tem entre a floresta e o Rio de Janeiro e o Recife? Então, foi muito interessante ir com os líderes, tocar, ver, interagir, conversar com pesquisadores, com cientistas. Foi um diálogo muito rico. E fomos também no INPE, que é conhecido, inclusive, como a NASA do Brasil. Classificadíssimo esse órgão. Ali a gente constrói, envia satélites, monitora. Então, foi super interessante essa primeira abordagem de conhecer profundamente, cientificamente, estatisticamente, com dados, a realidade do território onde a gente deseja atuar. Ali vocês veem, né? Deu para ver o grupo, fomos 37 em 2 grupos, e é só para dar uma amostra de como foi, e vocês verem as imagens. Pode passar. Mas precisava também conhecer as vozes, os saberes e os fazeres da floresta. E nós tivemos a ideia de estruturar 2 imersões na floresta, e aconteceram em Manaus e depois a 5 horas da cidade de Belém. O que foi interessante dali? É que era importante escutar, ouvir a floresta, mas era importante colocar numa mesma mesa. E isso é expertise da economia de comunhão, né? O nosso papel era de fazer esse encontro entre os saberes. Me fez uma impressão enorme. O pós-doutor da Universidade de Manaus, sentado na mesa com a Miriam, a liderança feminina indígena, e sentada com o Vicelli, que é o presidente da Associação de 19 Comunidades Ribeirinhas. Perguntamos coisas ao pós-doutor, mas quisemos muito ouvir a Miriam e muito ouvir o Vicelli. E ali eu não sabia mais, não tinha mais sentido qual o saber tem mais peso, porque eram saberes
vindos de espaços diferentes, mas com a mesma importância. E ali eu entendi profundamente a minha vocação enquanto membro da Economia de Comunhão, que é exatamente tornar possível essa cultura do diálogo. Outra coisa bem importante é porque, além de ter o contato direto com a floresta, era importante esse espaço de troca de saberes, era importante conhecer a importância da biodiversidade, mas que modelos alternativos econômicos já estão acontecendo lá, sem precisar que nós, dos outros biomas, apontemos as soluções, já acontece lá, as vozes já estão lá. O que eles estão fazendo com a floresta em pé? E que estão criando verdadeiras cadeias de valor que envolve o senhor que pesca o peixe, a senhora que faz a farinha, o moço que faz os salgadinhos a partir do recheio de bacuri, o outro que faz o açaí. Então, foi possível ver uma verdadeira cadeia produtiva entre essas várias realidades e a floresta de bacuri permanece em pé. Então, experimentar, tocar, ver, conversar com essas pessoas foi fundamental para a gente ir entrando na realidade da Amazônia, de fato. Ok, pode passar. E eu já chego agora. Isso aí vocês precisavam ver essas fotos, que foi o dia que a gente passou com a comunidade indígena, o dia que a gente entrou na floresta e o dia da troca de saberes, quando eu falei que tinha o pós-doutor. Eu quero ler esse depoimento da Miriam, que é essa mulher indígena, uma liderança muito forte, que disse: o resultado do desmatamento, da mudança climática na Amazônia, os povos indígenas, as comunidades tradicionais estão sofrendo muito. A produção das roças caiu, os peixes, os frutos estão escassos, bem menores. O calor sufoca e adoece, a fome e o endividamento assombram as nossas famílias. E o depoimento da Miriam, que tem mulheres indígenas se suicidando, eu confesso que era uma informação que eu não esperava encontrar, mas é a realidade. Então, além desse mergulho na floresta, ok, muito obrigada, a gente disse que somos muito ainda iniciantes nessa realidade e decidimos mobilizar 14 organizações e 29 especialistas e, num tempo recorde, nós montamos um percurso online chamado Jornada de Aprendizagem. Porque, de fato, todos nós somos aprendizes. E, de fato, essa jornada de aprendizagem ela foi composta por 8 aulas, impulsos, que a gente conseguiu que a plataforma do Sistema B nos abrigasse. É um curso EAD de 8 aulas. Temas como Eu sou a natureza, economia e ecologia, a Carta da Terra, as novas economias, Fratelli Tutti, Laudato Si, economia de comunhão, economia de Francisco. A gente trouxe elementos da economia, trouxe elementos da Amazônia e os povos indígenas, as questões ambientais graves, o retrato da Amazônia de hoje, e trouxe também 2 organizações não governamentais, a Saúde e a Alegria e a Agir Ambiental, que nos trouxeram quais abordagens eles utilizam hoje para fazer uma ação no território amazônico, mas também em outros espaços do território brasileiro, nessa lógica de estar na comunidade, de deixar que da comunidade nasçam as ideias. Então, a gente olhou para o social, olhou para o ambiental e olhou para o econômico, e fizemos ainda 4 encontros online, ao vivo, com palestrantes. Os primeiros 2 foi o Biraci Pataxó, que é do Espaço Corirré,
e a gente já tinha se conectado com ele. Então, nós trouxemos palestrantes indígenas, especialistas em clima, trouxemos também especialistas nas novas economias. O Marcel é um dos professores desse curso, o Tomás de Lara é também um professor, a Maria Helena também, a Lelê também é uma das professoras. Então, fenomenal, 312 pessoas do Brasil interessadas nesse percurso, nessa jornada. E a gente concluiu agora, dia 4 de outubro, e esse era a 4ª entrega que esse projeto desejava fazer no ano 1. Pode passar? E aí, vocês observam que com R$410 mil, que foi o recurso que chegou até a economia de comunhão via o apoio financeiro da Fundação Pórticos, nós fomos capazes de, no primeiro ano, impactar 2.600 pessoas, com essa ação do ano 1 do Amazônia Viva. Se abre um horizonte na nossa frente, pode passar, e aí eu já estou caminhando para o final. Outros resultados muito simpáticos aconteceram. A Universidade Federal de Porto Velho soube desse percurso EAD, porque um dos professores dele veio na visita técnica em São José dos Campos. E eles disseram, a gente quer certificar esse percurso, essa jornada. A gente achava que era uma jornada tão tímida, já está sendo certificada pela universidade. A Sofia Latino-Americana soube da notícia que a gente estava estruturando e quiseram dar o aval, apoiando oficialmente o curso. Mas eu acho que o resultado que não estava previsto, que é forte, é que se forma uma rede de prática, de troca, e é, de fato, uma comunidade de interesse. Já somos 45. Por enquanto, nós estamos só nos comunicando via WhatsApp. Mas a verdade é que a rede já começou a existir. Mas o resultado mais bonito, e o Alessandro Dinelli não pôde estar aqui, é um empreendedor da rede EDC, de Manaus. Ele tem a empresa Descarte Correto. Ele pega lixos eletrônicos, transforma, vende, certamente, é o core do negócio dele, mas ele também utiliza esses equipamentos para abrir espaços de inclusão digital. Alessandro Dinelli veio e conheceu o Vicelli em São José dos Campos, o presidente da Associação de 19 Comunidades Ribeirinhas. Voltou de São José dos Campos, pegou o barco, foi até Vicelli. E hoje a gente já está com o primeiro núcleo de inclusão digital numa das 19 comunidades ribeirinhas, onde Vicelli é o presidente. Eu acho que esse resultado inesperado significa que o nosso papel de fazer com que vulnerabilidades se encontrem com oportunidades, fazer com que a cultura do encontro seja real, já valeu para nós esse ano 1. Mas eu termino essa minha fala, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês mesmo. É uma jornalista italiana, e se conecta com aquele exercício simples que a gente fez no começo dessa história que eu estou partilhando com vocês. Ela é a Aurora Nicósia, mas eu achei que ela encerra bem esse nosso encontro. E ela diz assim, tudo depende do modo como olhamos o mundo. Perguntemo-nos, então, para onde o nosso olhar se dirige? Se para o interesse pessoal ou, no máximo, para o interesse de alguma parte, ou para o bem comum. Se o nosso cone de visão se situa na altura da nossa poltrona, ou se o nosso cone de visão é capaz de abraçar vastos horizontes e, ao mesmo tempo, é capaz de abaixar-se até os últimos? Se nossos olhos permanecem fechados nos nossos círculos, ou se sai pelas estradas e coloca em movimento o desejo de sujar as mãos, de criar comunidade. Mais do que nunca, servem olhos novos, benevolentes, que confiam, dialogam, que constroem. Para se ir em frente, para se ir muito longe, é urgente manter abertos esses olhos novos. E estamos hoje aqui, nós, porque nós estamos querendo ter esses olhos novos. Muito obrigada e...
Eu fico pensando, o que será economia de comunhão, Amazônia Viva, Sistema B, iniciativa interreligiosa pelas florestas tropicais, e ontem, estando com o Danilo, interesses vários de que isso possa se tornar também um programa de extensão de outras universidades. Eu sei que eu não sei, e sei que vocês não sabem, eu só sei que nós queremos.